Olá pessoal estudioso, vamos falar hoje aí um pouquinho para vocês, ainda que de uma forma muito rápida, mas sobre os pontos mais importantes ali do governo do Prudente de Moraes. Esse que veio a ser o terceiro presidente do Brasil, embora ele tenha sido o primeiro presidente civil e primeiro presidente eleito pela própria população, ou seja, o presidente que não foi eleito de uma forma indireta. Lembrando aí para vocês, nessa retrospectiva, que os dois primeiros presidentes, além de ter sido militares, eles foram eleitos através da Constituição, daquele momento aonde essa eleição pela Assembleia Nacional, depois que se dissolveu, a Assembleia Nacional Constituinte, fez a primeira eleição de um presidente de modo indireto. Então, no caso, aí repetindo para vocês, Prudente de Moraes foi o primeiro presidente do Brasil eleito de modo direto, onde essa própria população, muito embora seja uma população ainda que muito restrita por causa das próprias cláusulas sobre quem poderia votar, como por exemplo, a questão de que para votar você precisava ser alfabetizado, ou seja, você tinha que saber ler e escrever. E nesse caso, isso restringia muito o número daqueles que eram votantes, que nem de longe chegava a 6% da própria população. Mas, voltando especificamente para o governo desse que foi o primeiro presidente civil do Brasil, Prudente de Moraes, nós podemos dividir o governo dele ali pelas suas ações mais enfáticas em dois pontos principais: as questões externas e as questões internas, os problemas internos, questões econômicas. Nas questões externas, é importante aí ressaltar que ele vai ser o presidente que vai resolver o problema ali junto com a fronteira da Argentina, aquela região, por exemplo, do Contestado, essa área que depois ocorreu uma terrível guerra nesse local, mas nesse momento não vai ter essa disputa armada, porque a disputa vai ser resolvida pelo presidente dos Estados Unidos, que vai intermediar, vai estar ali negociando, a pedido tanto do Brasil como da Argentina. O presidente Glover, ele é quem vai fazer essa, vamos dizer, negociação, intermediação, e no caso vai colocar que o Brasil deveria ficar com essa região do Contestado. Outro ponto importante é que o Brasil acabou por reatar relações com Portugal que tinham sido rompidas no governo anterior, o de Floriano Peixoto. E aí agora o Brasil reata relações diplomáticas, o que foi muito importante, muito válido, principalmente porque a partir disso também nós temos ali a reaproximação com a Inglaterra e nesse contexto a devolução da Ilha de Trindade, esse local tão importante aí para o Brasil que foi devolvido pelos ingleses que tinham feito a sua tomada, ou seja, tinham controlado essa região, estavam reivindicando essa área e agora ela passou a ser do Brasil. Outro ponto importante nesse contexto aí das negociações externas é que essa aproximação também com a Inglaterra vai facilitar no futuro as negociações bancárias para o empréstimo que o Brasil vai fazer ali sobre o governo já do presidente Campos Salles. Mas aí vocês depois dão aquela visualizada nas nossas videoaulas sobre o Fundo LOA e aprendem mais sobre esse acordo consolidado com os próprios ingleses, esse empréstimo que foi feito. Vá lá, veja essa videoaula que com certeza vocês vão aprender sobre esse momento tão importante aí do Brasil, aonde já estava tentando solucionar a crise econômica que o Brasil passava há décadas, literalmente não consegue se recuperar, e aí o que vai acontecer vai ser essa negociação. Muito embora, claro, o próprio presidente Rodrigues Alves, ou no caso, retomando, o presidente Prudente de Moraes, vai começar a fazer essas negociações para facilitar esse acordo para o próximo presidente. Mas aí veja melhor nas minhas outras videoaulas. Com relação às próprias questões internas, lembrando aí que o Brasil tinha acabado de sair de um governo militar, do próprio Deodoro da Fonseca e aí mais estendido ainda do próprio Floriano Peixoto, que para alguns pensava em retornar ao poder, tinha essa ânsia, essa vontade de retornar ao poder,
Mas de qualquer forma, tendo ou não tendo, é importante lembrar que os quadros do governo estavam cheios de aliados do próprio presidente anterior, Floriano Peixoto, e aí claro que o presidente Prudente de Moraes vai começar a fazer essa alteração desses quadros políticos, quadros ligados ao governo, fazendo essa troca desses líderes locais, desses líderes estaduais, daquilo que era necessário para se firmar ainda mais e afastar o seu antecessor do controle. Muito embora a presença dele fosse tão forte que fica muito claro, né, quando o próprio Floriano Peixoto faleceu em 1895, mais de 30 mil pessoas que compareceram ali no seu velório gritavam, né, viva Floriano, morte a Prudente de Moraes, o que ficava muito claro aí o desgosto de um percentual muito alto da própria população com essa passagem dos grupos que estavam ligados ao exército para esses grupos ali ligados aos civis. E nesse caso é importante lembrar que Prudente de Moraes era civil, tinha sido governador do estado de São Paulo, chegou agora no poder, na presidência, e estava ligado a esses setores rurais, setores também ligados à grande produção do café. E aí ele vai tomar medidas que não foram muito interessantes para a maior parte da própria população, porque vai beneficiar de uma forma mais incisiva os grupos que estavam ligados ou aproximados a ele. Nesse caso, ele tomou medidas que vão prejudicar o processo de desenvolvimento industrial, econômico brasileiro, e vai auxiliar esses setores que estavam ligados a ele, próximos a ele, ao poder dele, como geralmente acontece nos próprios governos. É assim que acontece, ou seja, ele vai apoiar aqueles grupos que o apoiaram, o grande setor rural, principalmente o próprio café. Tratando então desses assuntos de ordem econômica, ele acabou por buscar desenvolver uma política de desindustrialização, quando inclusive suspendeu as tarifas alfandegárias que tinham sido colocadas ali ainda durante a gestão do Rui Barbosa como ministro da Fazenda. Essas tarifas que ajudavam esse desenvolvimento industrial brasileiro, assim como também aumentava a arrecadação, agora foram rebaixadas, foram diminuídas, e é claro que isso prejudicava o próprio desenvolvimento da indústria, esse setor tão dinâmico e tão importante para o próprio Brasil, mas beneficiava aqueles setores que eram próximos ao governo, como eu já disse, o setor rural e de exportação desses produtos, como o próprio café. Mas um grande problema que ele enfrentou foi a própria Guerra de Canudos, e isso é algo que vocês não podem esquecer. E se quiserem saber mais detalhes, procurem minhas videoaulas sobre a Guerra de Canudos e toda essa tragédia que foi provocada por boatos e coisas que apareceram lá, que levaram a situação tremenda sobre essa região de Canudos, na Bahia. Essa guerra terrível, aonde milhares e milhares de pessoas acabaram perdendo as suas vidas nessa região. Mas essa guerra está intimamente ligada a esses boatos, conchavos, essa própria mudança que vai existir dos setores, como por exemplo esses grupos ligados ao setor militar, assim para o civil, e nesse contexto essa própria situação que também vai envolver a Guerra de Canudos, jornais que publicavam matérias atiçando cada vez mais esse movimento, ou seja, essa luta contra Canudos acabou provocando toda aquela tragédia também. Claro que não é tão simples assim, precisamos entender melhor aquilo que estava acontecendo. E aí, nesse contexto, é importante ressaltar o seguinte: também no ano de 1895 tem o fim da chamada Revolta Federalista, e já no ano de 1896 começa, nesse período, ou seja, 1896 já vai começar a Guerra em Canudos, ou a Guerra de Canudos, e ela vai se estender até o final de 1897. Todo aquele drama humano que vai envolver essa situação foi muito problemático para o próprio governo do Brasil, a própria população que tanto sofreu com esse conflito. É claro que além das mortes nós tivemos aí muitos gastos que envolveram essa operação militar nessa região, e é claro, esses problemas econômicos que vão ficar para a própria população, para o governo resolver. E somando-se a isso, essa crise que já vinha desde o tempo do encilhamento, essa crise no Brasil, onde você tem, por exemplo,
desemprego e o aumento do preço dos próprios produtos, provocando a carestia, dificuldade da vida da própria população, não é de se admirar que, inclusive, tentaram matar o próprio presidente Prudente de Moraes. E isso está intimamente ligado também ao contexto da guerra, revolta de alguns desses que participaram do conflito em Canudos. E aí, quando o próprio presidente fez ali um movimento para receber, ou seja, uma comemoração para receber esses grupos que estavam retornando das batalhas em Canudos, ele sofreu um atentado. O efeito dessa tentativa de matar o presidente, desse atentado presidencial, foi uma repressão brutal sobre aqueles grupos que eram contrários ao próprio presidente, aqueles que faziam oposição, aqueles que eram contrários ao governo e, é claro, vai consolidar cada vez mais o grupo ligado à grande produção rural no Brasil, grupo esse aonde Prudente de Moraes fazia parte e não por acaso também facilitou a própria eleição do futuro presidente Campos Salles, que foi o sucessor de Prudente de Moraes. Então, como vocês viram, o Brasil é um país muito agitado, é um país onde existem muitos conflitos. Para nossa infelicidade, era muito melhor que fossem as coisas em paz, mas não é assim que muitas vezes se procede a essas próprias situações e nesse contexto, viram aí que o Brasil passou e passa por grandes dificuldades ao longo de sua história. Não esqueçam todos vocês de se inscrever aí no nosso canal, assim como também enviar essa videoaula para outras pessoas, para que elas, obviamente, aprendam um pouquinho mais sobre a nossa história, essa história tão importante que pertence a todos nós, a qual nós fazemos parte como sociedade. Então, até a próxima, pessoal!